No velório da minha esposa, ouvi minha nora sussurrar algo que congelou meu sangue. Aproveita e muda o nome dele na herança. Naquele momento, enquanto eu fingia chorar diante do caixão de Beatriz, minha companheira de 42 anos, percebi que estava cercado por abutres. Abutres que mal conseguiam disfarçar a ansiedade para colocar as mãos no que levei décadas construindo. Mas o que eles não sabiam era que Beatriz não estava morta. E o velório que acontecia naquela sala sufocante, cheia de flores brancas e velas trêmulas, era uma armadilha cuidadosamente planejada para expor a podridão que havia se instalado dentro da minha própria família. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é André Rocha. Tenho 62 anos e sou fundador da Rocha Engenharia, uma empresa que comecei há 37 anos com um Fusquinha amarelo e um ajudante que ganhava por diária. Hoje a empresa tem sede em São Paulo, filiais em 4 estados e um faturamento anual de 180 milhões de reais. Construímos shoppings, hospitais, condomínios de luxo. Meu nome está literalmente cravado em concreto por todo o país. Beatriz esteve ao meu lado desde o começo. Nos conhecemos numa festa junina em 1983. Eu tinha 23 anos e ela tinha 21. Estava terminando engenharia civil e trabalhava durante o dia numa construtora pequena. Beatriz era professora de matemática numa escola municipal. Ela usava um vestido de chita vermelho naquela noite e tinha farinha no rosto por causa da brincadeira da dança da laranja. Quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, eu soube. Simplesmente soube que era ela. Casamos 6 meses depois numa cerimônia simples na igreja do bairro. Não tínhamos dinheiro para a lua de mel, então passamos o fim de semana numa pousada em Campos do Jordão. Beatriz achou lindo mesmo assim. Ela sempre teve esse dom de encontrar beleza nas coisas simples, de transformar qualquer momento difícil em algo suportável com apenas um sorriso ou uma palavra de encorajamento. Nos primeiros anos, moramos num apartamento de 2 cômodos em São Caetano do Sul. Beatriz continuou dando aulas enquanto eu quebrava a cabeça, tentando conseguir contratos. Houve meses em que comemos macarrão com salsicha durante semanas porque o dinheiro mal dava para o aluguel. Mas Beatriz nunca reclamou. Nunca me pressionou para desistir do sonho de ter minha própria empresa. Pelo contrário, ela economizava cada centavo que podia, remendava minhas roupas de trabalho, levava marmita para a escola para poupar no almoço, tudo para que eu pudesse investir na empresa. Em 1987, consegui meu primeiro contrato grande, a reforma de um prédio comercial no Brás. O lucro daquele projeto nos permitiu sair do apartamento minúsculo e alugar uma casa pequena em Santo André. Beatriz chorou de felicidade quando viu a casa pela primeira vez. Tinha 2 quartos, um quintal onde ela plantou rosas e jasmins e uma cozinha com azulejos azuis que ela adorou. Foi nessa casa que nosso filho nasceu. Lucas André Rocha veio ao mundo numa madrugada chuvosa de março de 1990. Beatriz teve um parto difícil. Ficou 12 horas em trabalho de parto no Hospital São Caetano. Quando finalmente seguraram aquele bebê nos meus braços, olhei para Beatriz exausta na cama e prometi a ela que daria a nosso filho tudo que não tivemos: estabilidade, educação, oportunidades. E cumpri essa promessa. À medida que a Rocha Engenharia crescia, nossa qualidade de vida melhorava. Em 1995 compramos nossa primeira casa própria, uma sobrado de 3 andares em São Bernardo do Campo. Lucas estudou nas melhores escolas particulares da região. Teve aulas de inglês, natação, judô. Quando terminou o ensino médio com notas excelentes, pagamos para ele fazer engenharia civil na Universidade de São Paulo. Beatriz estava tão orgulhosa no dia da formatura dele. Ela usava um vestido azul marinho que compramos especialmente para a ocasião e não parava de tirar fotos. "Nosso filho é engenheiro, André", ela repetia com os olhos brilhando. "Conseguimos dar a ele o que nossos pais não puderam nos dar." Lucas se juntou à empresa em 2012,
com 22 anos recém-completados. Comecei ele na base, como estagiário no departamento de orçamentos, porque acreditava que precisava aprender o negócio de baixo para cima, como eu havia aprendido. Mas Beatriz achava que eu era duro demais com ele. André, ele já tem diploma universitário. Não precisa começar fazendo fotocópias e servindo café. Ela argumentava. Talvez eu devesse ter ouvido Beatriz. Talvez se eu tivesse dado a Lucas mais responsabilidade desde o começo, mais reconhecimento, mais participação nas decisões importantes, as coisas teriam sido diferentes. Mas eu tinha meus motivos. Queria que ele valorizasse cada degrau que subisse, que entendesse que construir algo de valor leva tempo, esforço, sacrifício. Lucas trabalhou na empresa durante 5 anos antes de conhecer Patrícia. Ela apareceu numa festa de fim de ano da empresa em 2017. Era amiga de uma das arquitetas que trabalhava conosco. Patrícia tinha 26 anos, era formada em administração e trabalhava no departamento financeiro de uma multinacional. Era bonita, articulada, vestia-se bem. Em papel parecia perfeita. Lucas ficou completamente encantado. Começaram a namorar naquela mesma noite, e 6 meses depois, ele anunciou que queria se casar. Beatriz ficou empolgada com a ideia de ter uma nora, de finalmente ter uma filha, mesmo que por afinidade. Organizou chás de panela, ajudou Patrícia a escolher o vestido de noiva, tratou-a como se fosse sua própria filha. Eu também gostei de Patrícia no começo. Ela era educada, prestativa, parecia genuinamente interessada em Lucas. Mas havia algo que me incomodava. Algo sutil que eu não conseguia identificar claramente. Era a maneira como seus olhos percorriam nossa casa quando vinha jantar, avaliando cada móvel, cada quadro, cada detalhe. Era como ela fazia perguntas sobre a empresa de forma casual, mas sempre direcionadas. Quanto vocês faturam por ano, sogro? A empresa está registrada em nome de quem? Vocês têm seguro de vida? Beatriz dizia que eu estava sendo paranoico. André, ela vem de uma família classe média. Nunca teve contato com esse nível de prosperidade. É natural que tenha curiosidade. Ela me tranquilizava. E eu queria acreditar nisso. Queria acreditar que meu desconforto era infundado, que estava projetando medos irracionais numa moça inocente que apenas amava meu filho. O casamento aconteceu em janeiro de 2018, numa cerimônia grande no Buffet Colonial, em Santo André. Foram 250 convidados, banda ao vivo, decoração com rosas brancas importadas. Gastei R$120 mil naquele casamento porque queria que fosse perfeito para Lucas. Quando vi meu filho no altar esperando Patrícia entrar, senti um aperto no peito. Meu garotinho estava se tornando um homem, construindo sua própria família. Nos primeiros meses após o casamento, tudo parecia bem. Lucas e Patrícia moravam num apartamento de 3 quartos em São Caetano, que demos de presente de casamento. Lucas continuava trabalhando na empresa, agora como gerente de projetos. Patrícia continuou no emprego dela na multinacional. Jantávamos juntos todo domingo na nossa casa, onde Beatriz preparava lasanha ou feijoada, os pratos favoritos de Lucas. Mas então as coisas começaram a mudar. Sutilmente no começo, depois de forma mais óbvia. Lucas começou a pedir mais responsabilidades na empresa. Queria acesso às contas bancárias, autoridade para assinar contratos sozinho, poder de decisão sobre contratações e demissões. Quando eu perguntava, por que essa urgência repentina, ele dizia que estava na hora de eu começar a passar o bastão, que ele tinha 28 anos e precisava de mais autonomia. Lucas, você está na empresa há apenas 6 anos. Eu argumentei numa reunião que tivemos no meu escritório. Ainda há muito que você precisa aprender sobre o negócio antes de assumir esse nível de responsabilidade. Ele ficou vermelho de raiva. 6 anos, pai. 6 anos trabalhando aqui e você ainda me trata como estagiário. Não trato você como estagiário. Trato você como alguém que ainda está aprendendo o negócio. A diferença é que você não confia em mim. Ele retrucou com amargura. Você nunca vai confiar em mim o suficiente para realmente me dar poder de decisão aqui.
Confiança se constrói com tempo e resultados comprovados. Respondi, mantendo a calma. Mostre-me durante mais alguns anos que pode lidar com projetos complexos do início ao fim, que pode tomar decisões difíceis sob pressão, e então conversaremos sobre expandir sua autoridade. Lucas saiu do meu escritório batendo a porta. À noite, Beatriz me contou que ele ligou para ela chorando, dizendo que eu nunca o respeitaria como profissional, que sempre seria apenas o filho do dono, sem poder real. Beatriz ficou do lado dele. André, talvez você esteja sendo duro demais. Ele tem razão sobre uma coisa. Já faz 6 anos. Talvez seja a hora de dar a ele mais participação. Beatriz, você não entende como funciona uma empresa desse porte. Eu disse com frustração. Não posso simplesmente dar acesso total às contas para alguém que ainda comete erros de julgamento. Que erros? Me dê um exemplo concreto. Eu respirei fundo. Mês passado, ele autorizou a compra de material de construção de um fornecedor novo, sem verificar referências. O material chegou com qualidade inferior e tivemos que devolver tudo. Isso atrasou uma obra em 2 semanas e custou à empresa R$60 mil em multas contratuais. Todo mundo comete erros, André. Você também cometeu quando estava começando. Sim, mas eu não tinha acesso a contas bancárias com milhões de reais quando estava cometendo esses erros de iniciante. Há uma diferença entre errar com projetos pequenos e errar com decisões que podem afetar a empresa inteira. Beatriz suspirou. Às vezes tenho a impressão de que você nunca vai achar que ele está pronto. Aquela conversa ficou na minha cabeça. Será que eu estava sendo injusto? Será que estava colocando obstáculos desnecessários no caminho do meu próprio filho? Comecei a me questionar, a me sentir culpado. Talvez Beatriz tivesse razão. Talvez eu estivesse projetando meu próprio medo de perder controle da empresa que construí. Então, aconteceu algo que mudou completamente minha perspectiva. Era uma sexta-feira à noite, em agosto de 2023. Beatriz e eu estávamos em casa assistindo a um filme quando ela recebeu uma ligação de Lucas. Ele estava visivelmente perturbado. Mãe, preciso conversar com vocês. Posso ir aí? Claro, filho. Aconteceu alguma coisa? Prefiro falar pessoalmente. Ele chegou meia hora depois sozinho. Patrícia não estava com ele. Nos sentamos na sala e esperei ele começar. Pai, mãe, descobri algo hoje que me deixou muito preocupado. Ele começou com a voz tensa. Encontrei documentos no nosso apartamento escondidos no armário de Patrícia. Eram cópias de documentos da empresa. Contratos, balanços financeiros, informações sobre contas bancárias. Meu estômago apertou. Como ela conseguiu esses documentos? Não sei, mas tinha mais coisa. Havia anotações dela com números, cálculos sobre valor da empresa, estimativas de quanto cada propriedade vale, especulações sobre heranças. Beatriz ficou pálida. Você acha que ela está planejando algo? Lucas passou a mão pelo cabelo, um gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Não sei o que pensar. Confrontei ela, e ela disse que era apenas curiosidade, que como faz parte da família agora queria entender melhor o negócio familiar. E você acreditou? Perguntei. Não sei. Ela parecia sincera, mas, ao mesmo tempo, por que esconder os documentos? Por que não simplesmente me pedir para explicar as finanças da empresa se ela está curiosa? Lucas, onde Patrícia está agora? Beatriz perguntou. Na casa da mãe dela. Brigamos e ela saiu dizendo que ia passar o fim de semana lá para eu acalmar a cabeça. Passamos as próximas 2 horas conversando. Lucas estava claramente dividido entre o amor pela esposa e a suspeita de que algo não estava certo. Tentei ser ponderado. Não queria ser o sogro que coloca o filho contra a esposa, mas também não podia ignorar sinais de alerta tão claros. Lucas, vou sugerir algo e quero que você pense com calma antes de reagir, eu disse. Acho que devemos contratar um investigador particular, discreto, profissional, apenas para ter certeza de que não há nada suspeito acontecendo. Investigar minha própria esposa? Pai, isso é absurdo. É precaução. Beatriz interveio surpreendentemente. Filho, se não há nada de errado, o investigador não vai encontrar nada e você terá paz de espírito.
Mas se há algo acontecendo, é melhor descobrir agora do que depois. Lucas relutou, mas eventualmente concordou. Na segunda-feira seguinte, contratei Roberto Mendes, um investigador particular que já tinha trabalhado para mim no passado, verificando antecedentes de potenciais sócios comerciais. Roberto era discreto, eficiente e tinha uma rede de contatos impressionante. Expliquei a situação e pedi que ele investigasse Patrícia de forma abrangente. Histórico financeiro, comunicações, associações, tudo. Senhor Rocha, quanto tempo o senhor quer que eu dedique a isso? Roberto perguntou. O tempo necessário. Dinheiro não é problema. Eu preciso saber se minha nora representa uma ameaça para minha família. Durante as 2 semanas seguintes, tentei manter tudo normal. Jantares de domingo continuaram. Conversas no escritório com Lucas seguiram a rotina habitual. Patrícia voltou para casa, e as coisas entre ela e Lucas pareciam ter se acertado superficialmente, embora eu notasse uma tensão subjacente toda vez que estavam juntos. Beatriz estava mais preocupada do que demonstrava. À noite, deitados na cama, ela me confidenciava seus medos. E se descobrirmos que ela realmente está planejando algo ruim, André? Como Lucas vai lidar com isso? Ele a ama tanto. Prefiro que ele sofra agora do que seja enganado por anos, respondi segurando a mão dela. E se estivermos errados? Se for tudo apenas mal entendido? Então pediremos desculpas e seguiremos em frente. Mas não estávamos errados. Roberto me ligou numa quinta-feira de manhã, 3 semanas depois de iniciar a investigação. Sua voz estava séria. Senhor Rocha, preciso mostrar o que encontrei. Pode vir ao meu escritório hoje? Fui imediatamente. Roberto tinha um escritório pequeno na Vila Mariana, segundo andar de um prédio comercial antigo. Quando entrei, ele tinha uma pasta grossa sobre a mesa. Senhor Rocha, vou ser direto. Sua nora Patrícia tem um histórico financeiro problemático que ela escondeu completamente da sua família. Meu coração disparou. Que tipo de problemas? Dívidas, muitas dívidas. Ela deve aproximadamente R$ 400 mil para diversos credores. 400 mil? Como é possível? Ela trabalha numa multinacional. Trabalhava. Foi demitida há 8 meses por irregularidades no departamento financeiro. Aparentemente estava desviando pequenas quantias para cobrir dívidas pessoais. A empresa não apresentou queixa criminal porque o valor era relativamente pequeno, R$ 15 mil, mas a demitiram sumariamente. Senti como se tivessem me socado no estômago. Lucas sabe disso? Pelo que pude verificar, não. Ela tem dito a ele que ainda trabalha lá. Sai de manhã como se fosse para o escritório, mas na verdade passa o dia em cafés ou na casa de amigas. Roberto abriu a pasta e começou a mostrar documentos. Havia extratos bancários obtidos através de contatos dele, que mostravam dívidas de cartão de crédito, empréstimos pessoais, até empréstimos com agiotas. Havia também prints de conversas de WhatsApp entre Patrícia e amigas, onde ela discutia abertamente sobre garantir acesso às contas do velho e fazer Lucas colocar meu nome em propriedades. Tem mais. Roberto continuou. Ela tem se encontrado regularmente com um advogado especializado em direito sucessório. Consegui uma fonte dentro do escritório dele que me confirmou que Patrícia está consultando sobre como garantir que ela herde parte significativa dos bens em caso de falecimento de você ou sua esposa. Meu Deus! Foi tudo o que consegui dizer. E tem isto aqui. Roberto me mostrou fotos de Patrícia entrando num prédio comercial no Itaim Bibi. Este é o escritório de um falsificador conhecido. Ela esteve lá 3 vezes no último mês. Falsificador? Do quê? Não consegui confirmar exatamente, mas, baseado no perfil dele, provavelmente documentos. Talvez ela esteja tentando obter cópias falsificadas de documentos da empresa, ou talvez planejando falsificar assinaturas para acessar contas. Saí do escritório de Roberto com a pasta debaixo do braço e o mundo girando ao meu redor. Minha nora, a mulher que tratei como filha, estava não apenas endividada, mas ativamente conspirando para roubar de mim e de Beatriz. E Lucas não tinha ideia de nada disso. Fui direto para casa.
Beatriz estava na cozinha preparando o almoço. Quando viu minha expressão, largou o que estava fazendo imediatamente. O que aconteceu? Mostrei a ela os documentos, contei tudo que Roberto havia descoberto. Vi o sangue drenar do rosto dela. Precisamos contar para Lucas imediatamente. Ela disse: Não. Ainda não. André, ele precisa saber que tipo de mulher ele casou. Eu sei, mas se contarmos agora, ela vai negar tudo. Vai dizer que os documentos são falsos, que estamos inventando coisas porque nunca gostamos dela. E Lucas, por mais que ele suspeite de algo, ainda a ama. Pode acabar escolhendo acreditar nela em vez de em nós. Beatriz se sentou pesadamente numa cadeira da cozinha. Então, o que você propõe? Preciso de mais evidências. Evidências que ela não possa negar, que sejam tão claras que até Lucas não possa ignorar. Que tipo de evidências? Não sei ainda, mas preciso de tempo para pensar. Passei os próximos dias remoendo a situação. Toda vez que via Patrícia nos jantares de domingo, tinha que me segurar para não confrontá-la ali mesmo. Ela agia tão naturalmente, tão afetuosamente, chamando-me de sogro querido e perguntando como estava a empresa. Era revoltante. Lucas notou que algo estava errado comigo. Pai, você está bem? Parece distraído ultimamente. Estou apenas cansado, filho. Muitos projetos acontecendo simultaneamente. Foi numa dessas noites insones, às 3 da madrugada, que a ideia veio. Uma ideia absurda, arriscada, potencialmente desastrosa, mas também brilhante em sua simplicidade. Se Patrícia estava esperando que um de nós falecesse para fazer seu movimento, por que não dar a ela exatamente essa oportunidade? Por que não criar uma situação onde ela pensasse que poderia agir livremente, onde se sentiria segura o suficiente para revelar suas verdadeiras intenções? Acordei Beatriz. Tenho uma ideia, mas você vai achar que enlouqueci. Ela acendeu o abajur e se sentou na cama, esfregando os olhos. Estou ouvindo. E se fingíssemos que um de nós morreu? Um velório falso com a família toda presente. Uma oportunidade perfeita para a Patrícia agir, pensando que estamos vulneráveis. Beatriz me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Você está falando sério? Completamente sério, pense bem. Você tem aquele problema cardíaco que o Dr. Henrique tem monitorado há anos. Podemos usar isso. Fingir que teve um episódio fatal. Montar um velório real. Mas você estaria escondida observando tudo. André, isso é absurdo, é ilegal, é loucura. É necessário. Beatriz, essa mulher está planejando algo contra a nossa família. Tenho certeza, mas preciso de provas concretas, inegáveis. E ela só vai se revelar completamente quando achar que está segura, que não há risco. E Lucas? Vamos deixar nosso filho sofrer pensando que perdi a vida? Vai doer nele, eu sei. Mas é temporário. E se isso expõe Patrícia, se salva Lucas de anos sendo manipulado por ela, não vale a pena um pouco de sofrimento temporário? Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, processando. Finalmente ela falou. Precisaríamos da ajuda do Dr. Henrique. Ele teria que assinar um atestado de óbito falso. O Dr. Henrique é nosso amigo há 30 anos. Ele entenderia. E depois, quando tudo isso acabar, como explicamos, as consequências legais poderiam ser sérias. Diremos que foi um erro médico, que você estava em coma profundo e ele pensou erroneamente que tinha falecido. Incomum, mas não impossível. E para a família, para Patrícia, diremos a verdade, que foi um teste, uma armadilha para expor intenções criminosas. Beatriz passou a mão pelo rosto. Você realmente está disposto a ir tão longe? Beatriz, alguém está planejando nos roubar. Pior, está planejando usar nosso próprio filho para fazer isso. Sim, estou disposto a ir tão longe quanto necessário para proteger nossa família e nosso legado. Ela suspirou profundamente. Está bem, vamos fazer isso. Mas tem que ser perfeito. Se algo der errado, se ela suspeitar por um segundo que é armação, tudo desmorona. Vai ser perfeito, prometo. Nos dias seguintes, planejamos tudo meticulosamente. Primeiro fui conversar com o Dr. Henrique Almeida, nosso cardiologista há décadas. Expliquei a situação inteira, mostrei os documentos que Roberto tinha reunido,
Contei sobre nossas suspeitas. Henrique ficou chocado. André, o que vocês estão me pedindo é extremamente irregular. Assinar um atestado de óbito falso pode me custar minha licença médica. Henrique, você é um dos nossos amigos mais antigos. Esteve no nosso casamento. É padrinho de Lucas. Por favor, ajude-nos a proteger nossa família. Ele relutou por muito tempo. Fez 1000 perguntas sobre os detalhes, sobre as consequências possíveis, sobre o que faríamos com as informações que obtivéssemos. Finalmente concordou, mas com condições. Apenas por 72 horas. Depois disso, Beatriz ressuscita oficialmente com uma explicação médica de erro diagnóstico inicial. E vocês precisam me isentar de qualquer responsabilidade legal com um documento assinado por ambos. Feito. Assinamos um documento privado, onde assumíamos total responsabilidade pelo plano e isentávamos Henrique de consequências legais. O próximo passo era instalar câmeras de segurança adicionais em nossa casa. Já tínhamos um sistema básico, mas precisávamos de cobertura completa. Contratei uma empresa especializada e, sob o pretexto de aumentar a segurança após alguns roubos no bairro, instalei câmeras em todos os cômodos. Sala, escritório onde eu mantinha documentos importantes em um cofre, quartos, cozinha, garagem, todas as entradas. Câmeras pequenas, discretas, de alta definição com áudio. Beatriz e eu teríamos acesso às gravações remotamente através de um aplicativo no celular. Também planejamos como seria o suposto episódio cardíaco. Henrique nos forneceu informações detalhadas sobre como simular sintomas de forma convincente. Beatriz estudou os sintomas como se estivesse decorando um papel para uma peça de teatro. Dor no peito irradiando para o braço esquerdo, falta de ar, sudorese, palidez. Henrique também nos deu um sedativo suave que faria Beatriz parecer inconsciente, mas sem qualquer risco real à saúde dela. Quando vocês decidirem fazer isso, me liguem. Henrique instruiu. Vou ao hospital e preparo a equipe. Alguns profissionais de confiança que podem ser discretos. Faremos uma encenação convincente na emergência. O dia escolhido foi uma terça-feira de outubro. Um dia comum, sem nada de especial, o que tornaria tudo mais crível. Beatriz e eu estávamos sozinhos em casa. Lucas estava no escritório da empresa. Patrícia estava, presumivelmente, fingindo trabalhar em algum café pela cidade. Às 10 horas da manhã, Beatriz tomou o sedativo que Henrique tinha fornecido. Está pronta? Perguntei segurando as mãos dela. Pronta, vamos acabar com isso. Ela se deitou no sofá da sala e esperamos os 20 minutos necessários para o sedativo fazer efeito. Gradualmente vi suas pálpebras ficarem pesadas, sua respiração ficar mais lenta. Quando ela estava completamente inconsciente, mas respirando normalmente, liguei para o 192 com pânico genuíno na voz. Não era difícil soar apavorado. Mesmo sabendo que era encenação, ver Beatriz daquele jeito me aterrorizava. Minha esposa teve um episódio cardíaco. Ela é paciente cardíaca, não está respondendo. A ambulância chegou em 12 minutos. Os paramédicos foram profissionais, verificaram os sinais vitais de Beatriz, fizeram perguntas sobre seu histórico médico. Coloquei-a na maca e seguimos para o Hospital São Paulo, onde Henrique já estava esperando. Liguei para Lucas do caminho. Filho, sua mãe teve um episódio cardíaco. Estamos indo para o Hospital São Paulo, venha rápido. Podia ouvir o pânico na voz dele. O que aconteceu? Ela está bem? Não sei, filho. Só venha. No hospital, Henrique assumiu pessoalmente o caso. Levou Beatriz para a sala de emergência com uma equipe pequena de médicos e enfermeiros que estavam no plano. Eles ficaram lá dentro por quase 2 horas enquanto eu esperava na sala de espera com Lucas, que tinha chegado correndo. Patrícia estava com ele. Pai, o que exatamente aconteceu? Lucas perguntou com os olhos vermelhos. Estávamos em casa. Ela disse que não estava se sentindo bem, reclamou de dor no peito. Então desabou no sofá. Tentei reanimá-la, mas não consegui. Patrícia segurou a mão de Lucas, oferecendo conforto. Mas eu notei como seus olhos estavam diferentes. Não havia lágrimas reais. Havia algo mais.
Algo que não consegui identificar naquele momento, mas que me deixou ainda mais convencido de que estávamos fazendo a coisa certa. Finalmente Henrique saiu da sala de emergência com expressão sombria. Ele era um ator melhor do que eu imaginava. André, Lucas, sinto muito. Fizemos tudo o que pudemos. Deixei minhas pernas cederem. Desabei numa cadeira com um gemido que não precisei fingir porque, mesmo sabendo que era mentira, ouvir aquelas palavras era devastador. Patrícia o abraçou, fazendo sons de consolo, mas quando olhei para ela por cima do ombro de Lucas, vi algo em seu rosto que me fez gelar. Por uma fração de segundo, antes de perceber que eu estava olhando, vi um sorriso. Pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Um sorriso de satisfação. Posso vê-la? Perguntei com voz rouca. Sim, mas André, preciso avisá-lo. Ela está em estado que pode ser perturbador. Henrique respondeu com seriedade estudada. Entrei na sala e lá estava Beatriz, deitada numa maca, conectada a monitores que tinham sido desligados. Henrique tinha feito um trabalho impecável. Ela parecia exatamente como alguém que tinha acabado de falecer, pálida, imóvel, com os lábios ligeiramente azulados. Segurei sua mão fria e deixei as lágrimas virem. Eram lágrimas reais porque, mesmo sabendo que era farsa, a imagem de Beatriz assim me partia o coração. Te vejo em breve, meu amor. Sussurrei baixinho, baixo demais para qualquer um ouvir. Fique segura. Lucas entrou em seguida e desmoronou completamente ao lado da maca, segurando a mão de Beatriz e chorando de uma forma que nunca tinha visto meu filho chorar. Patrícia ficou na porta observando. Ela tinha lágrimas nos olhos agora, mas pareciam forçadas, mecânicas, como uma atriz que sabia que precisava chorar, mas não sentia realmente a emoção. Henrique nos deu tempo com o corpo, então explicou os procedimentos. Vou precisar emitir o atestado de óbito. Vocês precisam decidir sobre funerária, velório, cemitério. Quero fazer o velório na funerária memorial, eu disse. Era uma funerária grande e elegante em Santo André, onde já tínhamos feito velórios de outros familiares. Vou providenciar tudo. Nas horas seguintes, mergulhei nos preparativos do velório. Era surreal estar organizando o funeral da minha esposa viva, escolhendo flores, decidindo sobre o caixão, ligando para familiares. Cada ligação era uma facada. Meus irmãos, Roberto e Márcia, ficaram devastados. Os pais de Beatriz, já idosos, choraram tanto ao telefone que temi que pudessem ter seus próprios episódios cardíacos. Amigos, colegas de trabalho, todos entraram em choque. A parte mais difícil foi escolher o caixão. O funcionário da funerária me mostrou opções enquanto eu fingia avaliar detalhes de madeira e acabamento, mas tudo que conseguia pensar era: Beatriz não vai estar aqui dentro. Porque esse era o próximo desafio logístico. Não podíamos ter um caixão aberto com o corpo ausente. Decidimos por um caixão fechado, usando como justificativa que Beatriz tinha expressado em vida o desejo de ser velada assim, por questões de vaidade. Era uma mentira que soava plausível, porque Beatriz sempre foi discreta quanto à aparência. Henrique ajudou a transferir Beatriz discretamente do hospital para um quarto de hotel próximo à funerária. Ela acordou do sedativo algumas horas depois da suposta morte, desorientada, mas bem. Como foi? Ela perguntou ainda zonza. Convincente. Muito convincente. Lucas está destruído. Vi a dor nos olhos dela. Meu filho, meu bebê deve estar sofrendo tanto. Eu sei. E se você quiser desistir, se achar que é crueldade demais, podemos parar agora. Inventamos uma explicação. Dizemos que houve erro médico. Beatriz balançou a cabeça com determinação. Não, já chegamos até aqui. Vamos terminar isso. Por Lucas, para salvá-lo dessa víbora. O velório foi marcado para começar na quinta-feira à tarde e continuar até sexta-feira de manhã, quando seria o enterro. Isso nos dava aproximadamente 36 horas para observar o comportamento de Patrícia e capturar qualquer evidência de suas intenções criminosas. Beatriz ficaria no quarto de hotel com acesso remoto a todas as câmeras da nossa casa
E também com uma equipe pequena de segurança que contratei. Roberto Mendes, o investigador particular, coordenaria tudo. A funerária preparou o salão principal para o velório. Coroas de flores chegaram de todos os lugares. A empresa enviou um arranjo enorme de rosas brancas. Amigos enviaram lírios, crisântemos, margaridas. O perfume das flores era nauseante. Instalei-me numa cadeira ao lado do caixão fechado, vestindo terno preto, recebendo pêsames de um fluxo interminável de pessoas. Lucas estava ao meu lado com os olhos inchados, segurando a mão de Patrícia. Ela vestia um vestido preto discreto, os cabelos presos num coque, sem joias extravagantes. A imagem perfeita da nora enlutada. Mas eu observava. Observava cada movimento, cada expressão, cada palavra. Observava como ela consolava Lucas com carícias mecânicas. Observava como seus olhos percorriam o salão, contando quantas pessoas importantes estavam presentes. Meus irmãos Roberto e Márcia chegaram no meio da tarde. Roberto me abraçou com força. Não consigo acreditar, André. Beatriz era tão cheia de vida. Aconteceu tão rápido, respondi com voz embargada. Um momento ela estava bem, no seguinte, Márcia chorava copiosamente. Ela era como minha irmã de verdade. Crescemos juntas, André. Como vou viver sem ela? A culpa me corroeu. Estava fazendo minha irmã sofrer desnecessariamente. Mas era temporário, eu me lembrava. Apenas temporário. Funcionários da empresa vieram em grupos. Maurício, nosso contador há 15 anos, estava visivelmente abalado. Dona Beatriz sempre foi tão gentil comigo, senhor André. Sempre perguntava sobre minha família, lembrava os aniversários dos meus filhos. Ela tinha esse dom, concordei. Fazia todos se sentirem especiais. Durante toda a tarde e início da noite, mantive um olho em Patrícia. Ela desempenhava seu papel perfeitamente, mas houve momentos reveladores. Quando achava que ninguém estava olhando, sua expressão mudava. O sofrimento desaparecia, substituído por algo calculista. Por volta das 8 da noite, quando o movimento estava diminuindo, vi Patrícia sussurrar algo no ouvido de Lucas. Ele acenou e ela se levantou dizendo em voz alta: "Vou ao banheiro rapidinho." Ativei discretamente meu celular e abri o aplicativo das câmeras de segurança. No quarto do hotel, Beatriz estaria vendo o mesmo feed. Patrícia não foi ao banheiro. Foi para o estacionamento e fez uma ligação telefônica. Não conseguia ouvir o que ela dizia através das câmeras da funerária, mas sua linguagem corporal era reveladora. Gesticulava animadamente, sorria, parecia agitada de uma forma que não combinava com alguém enlutada. A ligação durou 7 minutos. Quando voltou ao salão, sua expressão estava novamente composta em tristeza apropriada. "Tudo bem?" Lucas perguntou. "Sim, amor. Só precisava de um momento." Mais tarde, por volta das 10 da noite, quando a maior parte das pessoas tinha ido embora, e apenas familiares próximos permaneciam, escutei Patrícia conversando baixinho com uma amiga dela que tinha vindo ao velório. "É tão triste," a amiga disse. "Vocês eram próximas?" "Ela sempre foi muito boa comigo," Patrícia respondeu com voz melosa. "E agora André ficou sozinho, coitado. Vai precisar de tanto apoio." Havia algo na forma como ela disse isso, uma ênfase estranha na palavra sozinho, que me fez pensar que ela já estava calculando o próximo movimento. A noite se arrastou. Eventualmente persuadi Lucas a ir para casa descansar um pouco. "Pai, não quero deixar você sozinho aqui," ele protestou. "Não estou sozinho. Tio Roberto e tia Márcia estão aqui. Vá, filho. Tome um banho. Tente dormir algumas horas. Amanhã vai ser um dia longo." Ele relutou, mas finalmente concordou. Patrícia o levou embora, não sem antes me dar um abraço apertado. "Se precisar de qualquer coisa, sogro, qualquer coisa mesmo, estou aqui," ela disse com olhos úmidos. "Obrigado, Patrícia," respondi, resistindo ao impulso de afastá-la com nojo. Quando eles saíram, Roberto se aproximou de mim. "André, você parece exausto. Quer que eu fique aqui? Você podia ir ao hotel descansar um pouco." "Não, estou bem. Preciso ficar." Mas o que eu realmente precisava era verificar as câmeras com mais cuidado. Fui ao banheiro e tranquei a porta. Então, abri o aplicativo do celular.
Todas as câmeras da minha casa estavam funcionando perfeitamente. A casa estava vazia e escura. Por enquanto. Liguei para Beatriz no quarto do hotel. Ela atendeu no primeiro toque. Como você está? Perguntei baixinho. Inquieta, angustiada. Vi Lucas chorando no feed das câmeras quando vocês estavam na sala de emergência. André, nosso filho está sofrendo tanto. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas estamos fazendo isso por ele, para protegê-lo. Você acha que Patrícia vai fazer alguma coisa esta noite? Não sei, mas estou observando. Roberto também está monitorando tudo. Se ela fizer qualquer movimento suspeito, vamos saber. André, estou com medo. E se isso sair errado? E se ela descobrir? Não vai descobrir. O plano é sólido. Confie em mim. Desliguei e voltei ao salão. A noite continuou lentamente. Alguns familiares foram embora. Outros decidiram fazer vigília a noite toda. Por volta das 2 da madrugada, estava quase dormindo na cadeira quando meu celular vibrou. Era uma notificação do sistema de segurança. Movimento detectado na minha casa. Meu coração disparou. Abri o aplicativo imediatamente. As câmeras mostravam Patrícia entrando pela porta da frente. Sozinha. Eram 2h15 da manhã. O que ela estava fazendo na minha casa no meio da madrugada durante o velório da minha suposta esposa? Aumentei o som para ouvir. Ela acendeu as luzes da sala e olhou ao redor. Então tirou o celular e fez uma ligação. Estou aqui, ela disse. A casa está vazia. André está no velório e provavelmente vai ficar lá a noite toda. Lucas está dormindo em casa. Dei 2 comprimidos para dormir no chá dele. Ele vai ficar apagado por horas. Meu sangue gelou. Ela tinha drogado meu filho. E os documentos? A pessoa do outro lado perguntou. Não conseguia ouvir claramente, mas parecia uma voz masculina. Vou procurar agora. O escritório dele deve ter tudo. Contratos, senhas, escrituras. Ele deve guardar tudo no cofre. Ela desligou e foi diretamente para o meu escritório. Eu observava através da câmera instalada ali, meu coração batendo tão forte que tinha certeza que as pessoas ao meu redor podiam ouvir. Patrícia acendeu a luz do escritório e foi direto para o cofre embutido na parede atrás da minha mesa. Era um cofre grande, profissional, com combinação eletrônica. Ela obviamente não sabia a combinação, mas isso não a impediu. Do bolso da bolsa, tirou um pequeno dispositivo eletrônico. Meu Deus, ela tinha um decodificador de cofre. Aqueles dispositivos eram ilegais, usados por ladrões profissionais. Onde ela tinha conseguido isso? Conectou o dispositivo ao painel do cofre e esperou. A câmera capturava perfeitamente cada movimento, cada detalhe. Levou 15 minutos, mas eventualmente o cofre emitiu um bip e a porta se abriu. Patrícia riu. Um som baixo e triunfante. Finalmente, ela murmurou. Começou a tirar documentos do cofre. Contratos da empresa, escrituras de propriedades, apólices de seguro, documentos bancários, cópias do meu testamento. Ela colocou tudo sobre minha mesa e começou a fotografar cada página com o celular. Página após página, documento após documento. Estava literalmente roubando todas as informações confidenciais sobre meus bens e minha empresa. Não conseguia acreditar no que estava vendo. A audácia, a frieza, a premeditação de tudo aquilo. Quando terminou de fotografar, ela não devolveu os documentos ao cofre. Em vez disso, pegou alguns dos mais importantes, dobrou-os e colocou dentro da bolsa. Estava roubando os documentos originais. Então ela fez algo ainda mais chocante. Tirou da bolsa um envelope e de dentro dele, retirou o que pareciam ser documentos novos. Olhando mais de perto através da câmera, percebi o que eram. Cópias falsificadas dos documentos que ela acabara de roubar, mas com alterações. Ela estava substituindo documentos originais por versões falsificadas. Não conseguia ler exatamente o que estava diferente, mas podia imaginar. Provavelmente documentos que a colocavam como beneficiária, que lhe davam direitos sobre propriedades, que alteravam termos de herança. Depois de substituir vários documentos, ela fechou o cofre novamente.
Limpou as impressões digitais da superfície com um lenço, apagou as luzes e saiu do escritório. Foi até a sala, olhou ao redor uma última vez e saiu da casa. Do início ao fim, ela esteve lá por exatamente 47 minutos. Eu tinha tudo gravado. Vídeo de alta definição com áudio claro. Evidência irrefutável de invasão, roubo e falsificação de documentos. Imediatamente liguei para Roberto Mendes. Roberto, Patrícia acabou de invadir minha casa. Tenho tudo em vídeo. Ela roubou documentos, substituiu por falsificações. Senhor André, isso é melhor do que esperávamos. Com essas gravações, ela está acabada. Podemos ir à polícia agora mesmo. Não, ainda não. Quero ver o que mais ela vai fazer. Quero pegar todos os envolvidos, não apenas ela. Senhor André, quanto mais esperarmos, mais tempo ela tem para causar dano. Entendo o risco, mas confie em mim. Preciso ver isso até o fim. Desliguei e enviei as gravações para Beatriz. Minutos depois ela me ligou, a voz trêmula de raiva. André, acabei de ver. Essa mulher entrou na nossa casa, violou nosso cofre, roubou nossos documentos. Drogou nosso filho. Precisamos chamar a polícia agora. Beatriz, eu sei que você está furiosa. Eu também estou. Mas se chamarmos a polícia agora, pegamos apenas Patrícia. Quero saber quem mais está envolvido. Ela fez uma ligação. Estava coordenando com alguém. Preciso saber quem. E se ela desaparecer? E se fugir antes que possamos agir? Ela não vai fugir. Está muito confiante, muito segura de que seu plano está funcionando. Vai continuar. Beatriz hesitou. Então suspirou. Você conhece ela melhor do que eu em termos estratégicos. Mas André, se algo sair errado, se ela conseguir causar dano real, não vai sair errado, prometo. O resto da madrugada passou em alerta tenso. Às 6 da manhã, Lucas chegou ao velório parecendo péssimo. Pai, desculpe ter demorado. Dormi muito profundamente, não ouvi o despertador. Claro que não ouviu. Pensei com amargura. Sua esposa te drogou. Tudo bem, filho. Você precisava descansar. Patrícia chegou minutos depois, vestida impecavelmente. Maquiagem perfeita cobrindo qualquer sinal de cansaço de sua expedição noturna. Bom dia, sogro. Como passou a noite? Difícil. Respondi olhando diretamente nos olhos dela, procurando qualquer sinal de culpa ou nervosismo. Não havia nenhum. Ela estava completamente composta, completamente confiante. Durante a manhã de sexta-feira, o movimento no velório aumentou novamente. Mais coroas de flores chegaram. Mais pessoas vieram apresentar condolências. Todos comentavam como era trágico, como Beatriz era jovem demais para partir, como eu devia estar devastado. E eu estava devastado, mas não pela razão que pensavam. Estava devastado por descobrir que a mulher que meu filho amava era uma criminosa, uma manipuladora sem consciência, que estava literalmente roubando minha família enquanto fingia chorar. Por volta das 10 da manhã, Patrícia pediu licença e saiu novamente do salão. Ativei as câmeras imediatamente. Ela foi ao estacionamento e fez outra ligação. Desta vez consegui ouvir melhor através da câmera externa. Já está feito, ela disse. Tenho todos os documentos que precisávamos. Fotografei tudo e peguei os originais mais importantes. E o velho? Ele suspeita de alguma coisa? A voz do outro lado perguntou. Nada. Está completamente destruído pelo velório. Perfeito para o que vem a seguir. Quando você vai fazer o movimento com as contas bancárias? Assim que o enterro acabar. Vou usar as senhas que fotografei para acessar as contas principais e transferir o que puder antes que ele perceba. E o filho? Lucas é patético, está tão desolado que nem questiona nada. Dei sedativos para ele ontem à noite e essa manhã. Ele está praticamente um zumbi. Perfeito. Assim que você conseguir as transferências, nos encontramos e dividimos. Metade para você, metade para mim. Como combinamos. Isso. E depois você se livra do Lucas? Patrícia riu, um som gelado e cruel. Vou continuar casada com ele por mais alguns meses, só para manter as aparências. Depois invento alguma desculpa.
Digo que o casamento não está funcionando e peço divórcio. Com os documentos falsificados que plantei, vou ter direito à metade de tudo. Mesmo que ele conteste, vai levar anos nos tribunais. Você é brilhante, você sabe disso? Eu sei. Sempre soube. Desde quando conheci Lucas naquela festa idiota, sabia que ele seria meu bilhete para a vida confortável que mereço. E o André? O André é um velho tolo que confiou na nora errada. Depois que eu esvaziar o que puder das contas, ele vai descobrir, claro. Mas aí já vai ser tarde demais. O dinheiro estará em contas offshore que ele nunca vai conseguir rastrear. Eles conversaram mais alguns minutos sobre detalhes logísticos de como fariam as transferências bancárias. Patrícia mencionou que tinha um falsificador que criou documentos de identidade falsos para ela acessar os bancos pessoalmente se necessário. Quando ela finalmente desligou, eu estava tremendo de raiva. Não era mais apenas suspeita. Era confirmação absoluta de um plano criminoso elaborado. Patrícia não estava apenas roubando. Ela estava sistematicamente destruindo minha família por ganância pura. Ela voltou ao salão composta como sempre. Sentou-se ao lado de Lucas e pegou a mão dele. Como você está, amor? Mal. Não consigo acreditar que minha mãe se foi. Ela o abraçou. E eu vi no rosto dela aquela mesma expressão calculista. Estava abraçando meu filho enquanto planejava destruí-lo. Por volta do meio-dia, chegou a hora do enterro. O cortejo fúnebre saiu da funerária em direção ao cemitério da Saudade em Santo André. Era uma procissão longa, dezenas de carros seguindo o carro funerário. Eu ia no primeiro carro com Lucas e Patrícia. Meus irmãos iam no carro atrás. No cemitério tinha sido preparado um espaço no jazigo da família. O caixão foi colocado em posição. E o padre começou a cerimônia. Ele falou sobre Beatriz com palavras bonitas, sobre como ela tinha sido esposa dedicada, mãe amorosa, amiga leal. Lucas chorava abertamente. Patrícia mantinha a expressão sombria, mas eu notei como seus olhos continuavam verificando o celular discretamente. Provavelmente ansiosa para terminar logo essa farsa e começar a roubar o dinheiro. A cerimônia durou 30 minutos. Quando acabou, as pessoas começaram a se despedir e ir embora. Lucas quis ficar mais tempo ao lado do jazigo. Pai, posso ter alguns minutos sozinho com ela? Claro, filho. Estarei ali esperando. Lucas se ajoelhou ao lado do jazigo e falou baixinho com o caixão. Palavras que não consegui ouvir, mas que quebraram meu coração. Patrícia ficou ao lado dele, uma mão no ombro dele, desempenhando o papel de esposa solidária. Mas seus olhos continuavam no celular. Finalmente Lucas se levantou. Vamos, pai. Ela não gostaria que ficássemos aqui sofrendo. Voltamos para os carros. Muitas pessoas tinham ido embora já. Apenas família próxima e alguns amigos íntimos permaneciam. Roberto, meu irmão, se aproximou. André, vamos todos para sua casa? Márcia quer preparar um almoço para a família. Não. Obrigado, Roberto. Acho que preciso de um tempo sozinho. Vocês entendem? Claro. Mas qualquer coisa que precisar, liga. Eles foram embora. Lucas me abraçou. Pai não quer que eu fique com você? Não gosto da ideia de você sozinho em casa. Filho, preciso processar tudo isso. Mas obrigado. Vá para casa com Patrícia, descanse. Você parece exausto. Estou exausto. Não sei por quê, tenho dormido muito, mas acordo mais cansado ainda. Porque sua esposa está te drogando. Pensei com raiva. Vá descansar. Conversamos amanhã. Lucas e Patrícia foram embora. Esperei até todos os carros saírem do cemitério. Então peguei meu celular e liguei para Beatriz. Acabou. O enterro acabou. Como você está? Furioso, mas focado, Patrícia fez outra ligação hoje. Tenho gravado. Ela está planejando acessar as contas bancárias hoje ainda. Então é hora. É hora. Vou para o hotel agora. Precisamos planejar o próximo passo. Dirigi até o hotel onde Beatriz estava escondida. Ela abriu a porta do quarto e nos abraçamos com força. Senti tanta sua falta. Ela sussurrou. Foram apenas 2 dias, mas pareceram anos. Para mim também. Mas conseguimos, Beatriz. Temos tudo o que precisamos. Gravações de Patrícia invadindo nossa casa, roubando documentos, falsificando papéis. Gravações das ligações onde ela confessa o plano inteiro. É evidência suficiente para prendê-la.
E o homem com quem ela está conspirando? Conseguiu identificar? Ainda não, mas Roberto está trabalhando nisso. Analisando a voz nas gravações, tentando rastrear o número de telefone. Vamos descobrir. Sentamos no quarto do hotel e assistimos juntos todas as gravações das últimas 48 horas. Cada vez que via Patrícia agindo, sentia a raiva aumentar. Beatriz chorava vendo como Lucas estava sofrendo. Nosso menino está tão destruído. André, precisamos acabar com isso logo. Não aguento vê-lo assim mais um dia. Eu sei. Vamos encerrar isso hoje, mas preciso fazer da maneira certa. Quero confrontar Patrícia com provas irrefutáveis. Quero fazer ela confessar tudo na frente de Lucas. Quero que nosso filho veja com os próprios olhos quem ela realmente é. Como você planeja fazer isso? Vou preparar uma reunião familiar, na nossa casa, hoje à noite. Vou dizer que preciso discutir questões de herança e documentos. Patrícia vai aparecer porque vai pensar que é a oportunidade perfeita para manipular a situação a favor dela. E eu? Você vai aparecer no momento certo. Imagina a cara dela quando você entrar pela porta, viva e bem. Beatriz sorriu pela primeira vez em dias. Vai ser uma visão gloriosa. Passei a tarde preparando tudo meticulosamente. Primeiro, liguei para Roberto Mendes. Roberto conseguiu identificar o cúmplice de Patrícia? Sim, senhor André. É um homem chamado Vinícius Tavares, 34 anos. Tem ficha criminal, estelionato, falsificação de documentos. Conheceu Patrícia há 6 meses através de um esquema de apostas online. Aparentemente ela devia dinheiro para ele. E em vez de cobrar, ele viu oportunidade de parceria criminosa. Perfeito. Quero que você o localize e o traga para minha casa hoje às 8 da noite. Use seus contatos se necessário, mas eu preciso dele lá. Isso pode ser complicado, senhor André. Se ele resistir, ofereça dinheiro. Diga que tem uma proposta comercial. Invente o que for necessário. Só o traga. Entendido. Às 8 horas na sua casa. Depois liguei para Lucas. Filho, preciso que você e Patrícia venham para casa hoje à noite. 8 horas, é importante. Pai, o que aconteceu? Preciso discutir questões sobre herança, documentos, o futuro da empresa. São conversas que precisamos ter e não quero adiar. Está bem, estaremos aí. Em seguida liguei para meus irmãos e para Maurício, o contador. Pedi que todos estivessem na minha casa às 8 horas. É urgente. Tem a ver com descobertas que fiz sobre alguns problemas na família. Todos concordaram, intrigados, mas não fazendo muitas perguntas. Finalmente liguei para o Dr. Henrique. Henrique, preciso que você esteja na minha casa hoje às 8 horas. Vamos revelar a verdade. André, tem certeza? Uma vez que fizermos isso, não há volta. Absoluta certeza. Tenho todas as provas que preciso. É hora de encerrar isso. Às 7 da noite voltei para casa. A casa que tinha estado vazia durante o velório agora parecia estranhamente silenciosa, assombrada pelas gravações que eu sabia terem acontecido ali. Fui ao escritório e verifiquei o cofre. Como esperado, os documentos falsificados que Patrícia tinha plantado estavam lá. Tirei-os cuidadosamente, colocando-os numa pasta separada. Seriam evidência física para complementar as gravações de vídeo. Também preparei a sala de estar. Coloquei cadeiras suficientes para todos, posicionei meu laptop conectado a um projetor, pronto para mostrar as gravações. Testei o sistema de som para garantir que o áudio das gravações seria claro. Às 7h45, Roberto chegou com um homem que devia ser Vinícius. Ele tinha cerca de 1,80 m, cabelos pretos gelificados, vestia jeans e camisa social. Parecia exatamente o tipo de pessoa que se envolveria em crimes de colarinho branco. Senhor Rocha, ele estendeu a mão confuso. Sou Vinícius Tavares. Seu assistente disse que tinha uma proposta de negócio? Tenho sim. Entre, por favor. Os outros convidados chegarão em breve. Vinícius entrou cautelosamente. Podia ver que estava confuso, provavelmente se perguntando que tipo de negócio um empresário de respeito teria com ele. Às 8 horas em ponto, a campainha tocou. Era Maurício. Ele entrou e cumprimentou, notando Vinícius, mas não comentando nada. Minutos depois chegaram meus irmãos Roberto e Márcia.
Depois o Dr. Henrique. Todos se acomodaram na sala, um clima de curiosidade e leve tensão no ar. Às 8h10, Lucas e Patrícia chegaram. Quando Patrícia entrou e viu Vinícius sentado na sala, vi seu rosto empalidecer por uma fração de segundo antes de recompor a expressão. Oi, sogro. Que reunião é essa? Ela perguntou tentando soar casual. Sente-se, Patrícia. Está todo mundo aqui agora. Podemos começar. Lucas parecia confuso. Pai, quem são essas pessoas todas? Pensei que era só sobre herança. É sobre muito mais que herança, filho. É sobre verdade, sobre traição, sobre crimes que foram cometidos contra nossa família. O clima na sala mudou instantaneamente. Patrícia ficou rígida. Vinícius começou a olhar para a porta, claramente pensando em fugir. Ninguém sai desta sala até eu terminar de falar, eu disse com voz firme. Roberto, meu irmão, já tinha se posicionado estrategicamente perto da porta, bloqueando a saída. André, o que está acontecendo? Lucas perguntou, a confusão evidente em seu rosto. Vou explicar tudo, filho. Mas primeiro, quero apresentar alguém. Fui até a porta do corredor e a abri. Beatriz entrou na sala. O silêncio foi absoluto por 3 segundos completos. Então a sala explodiu em reações. Márcia gritou. Roberto deixou cair o copo de água que segurava. Maurício ficou de pé tão rapidamente que derrubou a cadeira. O Dr. Henrique permaneceu sentado. Ele obviamente já sabia. Mas ainda assim sorriu ao ver a reação de todos. Lucas ficou completamente congelado. Os olhos arregalados, a boca aberta. Mãe? Foi tudo que conseguiu sussurrar. Patrícia ficou branca como papel. Seus olhos iam de Beatriz para mim, de mim para Vinícius, tentando processar o impossível. Isso não pode estar acontecendo. Ela murmurou. Oh, mas está acontecendo. Beatriz disse calmamente, entrando na sala com toda a dignidade que sempre teve. Surpresa, Patrícia. Lucas se levantou cambaleando. Mãe, você está viva. Como... O que? Eu não entendo. Ele correu até Beatriz e a abraçou com tanta força que pensei que fosse machucá-la. Beatriz retribuiu o abraço, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito, meu filho. Sinto muito por ter feito você passar por isso. Mas como? O doutor disse que você tinha morrido. Eu vi você no hospital, eu estava no seu velório, no seu enterro. Foi tudo encenação, Lucas. Eu expliquei. Sua mãe e eu planejamos isso há 3 semanas. O atestado de óbito falso, o velório com caixão fechado, tudo. Porque precisávamos expor a verdade sobre alguém nesta sala. Lucas me olhou, ainda processando. Expor a verdade sobre quem? Apontei para Patrícia. Sobre sua esposa. Patrícia se levantou bruscamente. Isso é loucura. Vocês fingiram uma morte? Isso é ilegal, é cruel, fizeram Lucas sofrer por nada. Não foi por nada, respondi friamente. Foi para pegar você em flagrante. E funcionou perfeitamente. Liguei o projetor. A primeira imagem apareceu na parede. Patrícia entrando na nossa casa às 2h15 da madrugada de sexta-feira. Isso foi gravado durante o velório da minha suposta esposa. Patrícia, você quer explicar ao meu filho o que estava fazendo na minha casa no meio da madrugada? Patrícia tentou manter a compostura. Eu fui buscar uma coisa. Não tem nada demais. Buscar uma coisa. Repeti com sarcasmo. Vamos ver o que exatamente você foi buscar. Reproduzi o vídeo. Todos na sala assistiram em silêncio enquanto Patrícia usava o decodificador eletrônico para abrir meu cofre. Fotografava todos os documentos, roubava os originais e os substituía por falsificações. Quando o vídeo terminou, Lucas estava branco. Patrícia, o que você fez? Lucas, eu posso explicar. Ela começou, mas eu a interrompi. Não, deixe-me explicar, porque tem mais. Reproduzi o áudio da ligação telefônica que ela fez no estacionamento da funerária. A voz dela ecoou pela sala. Já está feito. Tenho todos os documentos que precisávamos. Vou usar as senhas que fotografei para acessar as contas principais e transferir o que puder. Lucas é patético. Está tão desolado que nem questiona nada. Lucas desabou na cadeira como se tivessem cortado seus tendões.
O rosto dele estava destruído de uma forma que era ainda pior do que quando pensou que Beatriz tinha morrido. Você me drogou, ele disse com voz oca. Ouvi você dizendo no vídeo, você me deu sedativos. Patrícia não respondeu. Seus olhos buscavam desesperadamente uma saída, uma desculpa, qualquer coisa. E este cavalheiro aqui, eu disse apontando para Vinícius, é seu parceiro neste pequeno esquema criminoso. Vinícius Tavares, criminoso conhecido, especialista em estelionato e falsificação de documentos. Quer nos contar como você e Patrícia se conheceram, Vinícius? Vinícius estava suando visivelmente. Eu quero um advogado. Não vou dizer nada sem um advogado. Você vai precisar de um muito bom, eu disse. Porque tenho gravações de todas as suas ligações com Patrícia. Tenho evidência de conspiração, invasão de domicílio, roubo, falsificação de documentos, tentativa de fraude bancária. Maurício, o contador, se manifestou pela primeira vez. Senhor André, se ela conseguiu as senhas das contas, precisamos bloquear tudo imediatamente. Se ela tentou fazer transferências hoje, já está bloqueado, eu disse. Liguei para todos os bancos esta tarde e congelei todas as contas temporariamente, alegando suspeita de atividade fraudulenta. Se Patrícia tentou acessar qualquer coisa, os bancos têm registro e a bloquearam automaticamente. Patrícia finalmente desmoronou. As lágrimas vieram, mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de frustração, de raiva por ter sido pega. Vocês não entendem, ela disse com voz estridente. Vocês têm tanto dinheiro, tanto, e eu tinha dívidas, problemas que precisava resolver. Não seria nada para vocês ajudar. Mas André sempre foi tão avarento, tão controlador. Avarento? Beatriz disse com voz gélida. Demos a você e Lucas um apartamento de presente de casamento. Pagamos um casamento de 120 mil reais. Você teve tudo o que precisava. Não tive. Nunca tive acesso ao dinheiro de verdade. Sempre migalhas, sempre controlado. Lucas nunca teve poder real na empresa. Vocês sempre o trataram como criança. Porque ele era uma criança em termos profissionais. Eu explodi. 6 anos de experiência não são nada comparados aos 37 que levei construindo este negócio. Mas você não queria esperar. Não queria que ele conquistasse o lugar dele. Queria tudo agora, imediatamente, sem trabalho, sem mérito. Lucas tem direito a esse dinheiro. É o filho de vocês. Ter direito eventualmente e roubar agora são coisas completamente diferentes. Beatriz interveio. E não era apenas sobre dinheiro. Era sobre você. Sobre como você manipulou nosso filho. Como você o usou. Como você planejava destruí-lo. Lucas finalmente falou, a voz quebrada. Você ia pedir divórcio. Ouvi no vídeo. Depois de pegar tudo que pudesse, ia me deixar. Patrícia olhou para ele, e por um momento pensei que fosse ao menos tentar negar. Mas ela não o fez. Lucas, você é um homem bom, mas é fraco. Sempre foi. Sua família te fez assim, sempre te protegendo, nunca deixando você crescer de verdade. Eu precisava de alguém forte, alguém que pudesse me dar a vida que mereço. O impacto daquelas palavras foi como um soco. Vi meu filho encolher, a dor atravessando seu rosto. Beatriz foi até ele e colocou as mãos nos ombros dele. Filho, nada do que ela disse é verdade. Você não é fraco. Você foi manipulado por uma sociopata. Sociopata. Patrícia riu amargamente. Que palavra dramática. Sou apenas alguém tentando sobreviver num mundo onde pessoas como vocês têm tudo e pessoas como eu precisam lutar por migalhas. Você não estava lutando, eu disse com voz dura. Estava roubando, invadiu minha casa, violou meu cofre, falsificou documentos, conspirou para desviar milhões de reais, drogou meu filho. Isso não é luta por sobrevivência, é crime premeditado. Roberto, meu irmão, finalmente falou. André, o que você vai fazer? Vai chamar a polícia? Olhei para Patrícia e Vinícius. Isso depende deles. Tenho 2 opções para oferecer. Opção 1. Chamo a polícia agora. Entrego todas as gravações, todos os documentos.
Vocês dois vão presos. Com as evidências que tenho, estamos falando de anos de prisão. Patrícia empalideceu ainda mais. E a opção 2? Opção 2, Vinícius, você devolve cada centavo das dívidas que Patrícia tinha com você. E desaparece. Nunca mais tenta contato com nenhum membro da minha família. Faça isso e não apresento queixa contra você especificamente. Vinícius mal podia acreditar. E é só isso? Eu devolvo o dinheiro e estou livre? Não completamente livre. Tenho suas gravações. Se eu algum dia descobrir que você tentou qualquer coisa contra minha família, ou se envolveu em outros crimes, entrego tudo para a polícia. Você terá essa espada sobre sua cabeça pelo resto da vida. Vinícius engoliu seco e acenou. Aceito. Vou devolver o dinheiro, todo ele. Quanto Patrícia devia? 470 mil reais, eu disse. Tinha checado com Roberto Mendes. Eu não tenho tudo isso líquido agora, mas posso conseguir em parcelas em alguns meses. Você tem até o final do mês ou vai preso. Escolha. Vou conseguir, prometo. Ótimo, pode ir. Mas deixe seu celular aqui. Não quero que avise ninguém sobre nada do que aconteceu hoje. Vinícius entregou o celular e praticamente correu para fora da casa. Agora éramos apenas família e Patrícia. E quanto a mim? Patrícia perguntou. Qual é minha opção 2? Você não tem opção 2. Eu disse simplesmente. Você invadiu minha casa, roubou meus documentos, drogou meu filho, planejou desviar dinheiro da minha empresa. Os crimes que você cometeu são graves demais para simplesmente deixar passar. Então vai me mandar para a cadeia. Não eu. Você mesma se mandou para lá no momento que decidiu fazer tudo isso. Lucas se levantou. Pai, espera. Ela ainda é minha esposa. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. Filho, ela tentou destruir você. Destruir nós. Não há nada para processar. Mas ela está certa sobre uma coisa. Lucas disse com voz trêmula. Vocês sempre me controlaram, sempre me trataram como se eu não fosse capaz. Talvez se vocês tivessem confiado mais em mim, dado mais responsabilidade, Patrícia não teria conseguido me manipular dessa forma. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que Patrícia tinha feito. Meu próprio filho estava defendendo a mulher que tinha conspirado contra ele, e ainda por cima colocando a culpa em mim e Beatriz. Lucas, Beatriz disse gentilmente, entendo que você esteja confuso agora, mas não deixe que ela distorça sua percepção da realidade. Nós não causamos o que ela fez. Ela escolheu fazer isso sozinha. Mas vocês fingiram que você morreu. Vocês me fizeram sofrer durante 2 dias inteiros. Pensei que tinha perdido minha mãe. Isso também não foi manipulação? Foi, eu admiti. E pedimos desculpas por isso. Mas fizemos porque precisávamos de evidência concreta. Se tivéssemos apenas suspeitas, você teria acreditado em nós? Ou teria defendido Patrícia dizendo que estávamos exagerando? Lucas não respondeu, porque sabíamos todos a resposta. Ele teria defendido Patrícia. Seu amor por ela era cego. Filho, olha para mim, Beatriz pediu. Lucas olhou. Tudo o que sempre fizemos foi por amor, por querer proteger você, preparar você para um dia assumir o legado que construímos. Se erramos no processo, se fomos protetores demais, pedimos desculpas. Mas nunca fizemos nada com má intenção. E ela, Beatriz apontou para Patrícia, fez tudo com má intenção desde o início. Você ouviu as gravações. Ela te chamou de patético. Disse que planejava te usar e depois te descartar. Essas são as palavras de alguém que te ama? Lucas olhou para Patrícia. É verdade. Você nunca me amou de verdade? Patrícia hesitou, e naquela hesitação estava a resposta. Lucas, as coisas são complicadas. No começo talvez houvesse algo real, mas com o tempo você percebeu que podia me usar. Lucas completou, a voz ficando mais firme. Percebeu que eu era ingênuo o suficiente para acreditar em você, fraco o suficiente para ser manipulado. Não foi assim.
Foi exatamente assim. E sabe o que é pior? Você está certa. Eu sou fraco. Porque mesmo agora, mesmo depois de ouvir tudo, de ver as gravações, de saber que você me drogou e roubou minha família, uma parte de mim ainda quer defender você. Ainda quer acreditar que há alguma explicação, alguma justificativa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas agora. Mas não há nada que você possa dizer que torne isso aceitável. Patrícia não respondeu. Finalmente tinha ficado sem palavras, sem desculpas, sem manipulações. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Quero reportar múltiplos crimes: invasão de domicílio, roubo, falsificação de documentos, tentativa de fraude bancária. Tenho a criminosa aqui e evidência em vídeo de tudo. A polícia chegou em 20 minutos. 2 delegados e 3 oficiais. Expliquei toda a situação. Mostrei as gravações, entreguei os documentos falsificados que Patrícia tinha plantado no cofre. Eles ficaram impressionados com o nível de evidência que tínhamos. Senhor Rocha, raramente vemos casos com documentação tão completa. Um dos delegados disse. Com esse material, a promotoria não terá problemas em processar. Patrícia foi presa ali mesmo. Eles colocaram as algemas enquanto ela chorava, mas eram lágrimas de autopiedade, não de remorso. Lucas, por favor, não deixe isso acontecer. Ela implorou enquanto a levavam. Faça seu pai retirar a queixa. Eu te amo. Você sabe que te amo. Lucas não respondeu. Apenas virou o rosto e se recusou a olhar para ela. Quando a polícia saiu com Patrícia, a casa ficou em silêncio pesado. Maurício foi o primeiro a falar. Senhor André, vou precisar fazer uma auditoria completa das contas da empresa. Se ela teve acesso às senhas, mesmo que por pouco tempo, precisamos verificar se houve qualquer transação que não detectamos. Faça o que for necessário, Maurício. Quero o relatório completo até o final da semana. Meus irmãos se despediram, ainda processando tudo que tinham testemunhado. O doutor Henrique me puxou de lado antes de sair. André, você e Beatriz vão precisar dar declarações oficiais sobre o atestado de óbito falso. Já preparei a documentação médica explicando que foi erro diagnóstico inicial, que Beatriz estava em estado cataléptico que simulava a morte. É incomum, mas há precedentes médicos. Obrigado, Henrique, por tudo. Quando todos saíram, éramos apenas nós 3. Eu, Beatriz e Lucas. Nosso filho estava sentado no sofá, olhando para o nada. Filho, Beatriz se sentou ao lado dele. Como você está? Não sei. Sinto como se meu mundo inteiro tivesse desmoronado. A mulher que amava era mentira. Minha mãe morreu, mas não morreu. Meu pai montou uma armadilha elaborada. Nada é como eu pensava que era. Eu sei que é muito para processar. Eu disse sentando do outro lado dele. E você tem todo o direito de estar confuso, bravo, magoado. Mas precisa entender que fizemos isso para te proteger. Proteger fazendo eu pensar que minha mãe tinha morrido? Proteger mostrando quem Patrícia realmente era, antes que ela causasse dano irreparável. Filho, se não tivéssemos feito isso, ela teria roubado milhões. Teria destruído a empresa. E depois teria te deixado com o coração partido e falido. Fizemos você sofrer por 2 dias para poupar você de anos de sofrimento. Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente ele falou. Vocês têm razão sobre uma coisa. Se tivessem apenas me contado suas suspeitas, eu teria defendido Patrícia. Teria dito que estavam sendo paranoicos, que ela me amava de verdade. Precisava ver com meus próprios olhos, ouvir com meus próprios ouvidos. E agora que viu e ouviu? Beatriz perguntou gentilmente. Agora não sei no que acreditar. Se fui tão errado sobre Patrícia, sobre o que mais estou errado, sobre mim mesmo, sobre vocês, sobre tudo, você não está errado sobre nós, eu disse firmemente. Pode duvidar de muitas coisas agora, mas não duvide do nosso amor. Tudo o que fizemos, cada decisão difícil, cada momento de dureza, foi porque te amamos. Eu sei, Lucas disse com voz cansada. É só que vai levar tempo para processar tudo, para entender como fui tão cego, como deixei ela me manipular desse jeito. Não foi culpa sua.
Beatriz insistiu. Patrícia é uma manipuladora profissional. Ela te estudou, identificou suas vulnerabilidades, explorou sua boa índole. Pessoas assim são especialistas em parecer exatamente o que você precisa que elas sejam. Talvez. Mas também fui ingênuo. Quis tanto acreditar que alguém me amava por quem eu sou, não pelo sobrenome ou pelo dinheiro, que ignorei todos os sinais de alerta. Todos ignoramos sinais às vezes quando queremos acreditar em algo. Eu disse. O importante é o que fazemos depois que descobrimos a verdade. E Lucas, você fez a coisa certa hoje. Quando chegou o momento de escolher, você escolheu a verdade em vez da ilusão confortável. Não pareceu escolha. Pareceu inevitabilidade. Ficamos sentados os três no sofá, em silêncio, processando os eventos dos últimos dias. Finalmente, Lucas perguntou: E agora? O que acontece com Patrícia? Vai a julgamento. Respondi. Com as evidências que temos, a condenação é praticamente garantida. Provavelmente vai pegar de 3 a 6 anos de prisão, dependendo do juiz. E eu? Você vai pedir o divórcio. Vou colocar os melhores advogados à disposição. Com as gravações provando a atividade criminosa dela, o divórcio será rápido e você não vai dever nada a ela. Lucas acenou, absorvendo tudo. Posso ficar aqui esta noite. Não quero voltar para o apartamento. Tem muitas lembranças dela lá. Claro que pode, filho. Beatriz disse, abraçando-o. Pode ficar o tempo que precisar. Esta sempre foi sua casa. Naquela noite, depois que Lucas finalmente foi dormir no quarto dele de adolescente, Beatriz e eu ficamos acordados na nossa cama. Fizemos a coisa certa? Ela perguntou no escuro. Fizemos. Respondi com certeza. Doeu, foi brutal, foi extremo. Mas salvamos nosso filho de anos sendo usado por uma criminosa. Protegemos nosso legado. Expusemos a verdade. E Lucas, ele vai se recuperar disso? Vai levar tempo, mas ele vai. É mais forte do que pensa. Só precisa descobrir isso sozinho. Estou escrevendo isso 6 meses após os eventos daquela noite dramática. Muita coisa mudou. Patrícia foi julgada e condenada a 5 anos de prisão. O processo foi rápido porque ela acabou aceitando um acordo com a promotoria, confessando tudo em troca de uma sentença ligeiramente reduzida. Vinícius Tavares pagou o dinheiro que devia em 3 parcelas, e pelo que Roberto Mendes me informa, mudou-se para o Paraná e está tentando viver honestamente agora. Não tenho certeza se acredito nisso, mas enquanto ficar longe da minha família, não me importo. Lucas pediu o divórcio e foi finalizado em 2 meses. Ele se mudou de volta para casa por 3 meses, mas depois encontrou um apartamento próprio menor, mais modesto. Disse que precisava provar para si mesmo que podia viver de forma independente. E tem provado. Continua trabalhando na empresa, mas com uma atitude completamente diferente. Não pede mais acesso a tudo imediatamente. Em vez disso, foca em aprender, em aperfeiçoar suas habilidades, em ganhar respeito através de resultados. Na semana passada, completou um projeto complexo de construção de um hospital em Campinas, do início ao fim, sem ajuda significativa minha. Fiquei impressionado com sua competência, sua liderança. Como lidou com problemas inesperados. Pela primeira vez, olhei para ele e vi não meu filho, mas um engenheiro competente, um líder em potencial. Quanto a Beatriz e eu, nossa relação ficou ainda mais forte. Passar por aquela experiência extrema, trabalhar juntos para proteger nossa família, nos lembrou do porquê nos apaixonamos há 42 anos. A confiança entre nós é absoluta. Se eu lhe conto uma ideia louca de fingir sua morte para pegar uma criminosa, ela não apenas concorda, mas aperfeiçoa o plano. A reputação da empresa permaneceu intacta. Maurício fez auditoria completa e confirmou que Patrícia não conseguiu roubar nenhum dinheiro, graças ao fato de termos congelado as contas a tempo. Os documentos falsificados foram destruídos e os originais restaurados ao cofre, que agora tem sistema de segurança ainda mais sofisticado. A história do velório falso se espalhou pela família e círculo social. Algumas pessoas acharam brilhante, outras acharam cruel,
Não me importo com as opiniões. Fiz o que precisava ser feito para proteger minha família. Se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente da mesma forma. Lucas ainda está em processo de cura. Faz terapia 2 vezes por semana, trabalhando através da traição, da manipulação, reconstruindo sua autoestima. Diz que a experiência, por mais dolorosa que tenha sido, o ensinou lições valiosas sobre confiar nas pessoas, sobre identificar manipulação, sobre ser mais cauteloso. Se você está ouvindo esta história e se identifica de alguma forma, se suspeita que alguém na sua família está sendo manipulado ou que você mesmo está em relacionamento tóxico, preste atenção aos sinais. Manipuladores são mestres em parecer exatamente o que você precisa. Fazem você questionar sua própria percepção da realidade. Isolam você das pessoas que realmente se importam. Os sinais estavam todos lá com Patrícia. As perguntas invasivas sobre dinheiro desde o começo. O esforço de colocar Lucas contra nós. As mentiras sobre seu emprego. As dívidas escondidas. Mas queríamos tanto acreditar que ela era quem fingia ser que ignoramos os sinais de alerta. Não faça o mesmo erro. Se algo não parece certo, provavelmente não está certo. Confie em seus instintos. E se você é pai ou mãe preocupado com alguém manipulando seu filho, não tenha medo de investigar, de estabelecer limites duros, de fazer o que for necessário para proteger sua família. Eu fingi a morte da minha esposa. É extremo? Absolutamente. Foi eficaz? Completamente. Salvou meu filho de anos de abuso e manipulação? Sem dúvida. Eu recomendo que outros façam o mesmo. Isso depende da situação, mas recomendo que façam o que for necessário, dentro da lei tanto quanto possível, para expor a verdade e proteger quem amam. Hoje, enquanto escrevo isto, acabei de voltar de um almoço de domingo na minha casa. Beatriz fez sua famosa lasanha. Lucas estava lá, sorrindo de verdade pela primeira vez em meses. Meus irmãos vieram com suas famílias. Foi barulhento, caótico, perfeito. No meio do almoço, Lucas me puxou de lado. Pai, quero te agradecer. Por quê, filho? Por me amar o suficiente para fazer algo tão extremo. Por me amar mais do que se importar com o que eu pensaria de você no momento. Por me amar o suficiente para me deixar odiar você temporariamente, se isso significasse me salvar a longo prazo. Abracei meu filho, esse homem que está se tornando, que está crescendo através da dor. Sempre, filho, sempre vou te amar o suficiente para fazer o que for necessário. E essa é a verdade. O amor verdadeiro não é sempre gentil. Às vezes é duro. Às vezes estabelece limites que parecem cruéis. Às vezes força confrontos dolorosos. Mas sempre, sempre tem o melhor interesse da outra pessoa no coração. Fingi a morte da minha esposa para salvar meu filho. E faria de novo, sem hesitação. Porque no final, família é tudo. E proteger família requer coragem, criatividade e, às vezes, métodos pouco convencionais. Patrícia está na prisão onde pertence. Lucas está se curando e crescendo. Beatriz e eu estamos mais unidos do que nunca. E a Rocha Engenharia continua forte, construindo não apenas prédios, mas um legado de integridade e força familiar. Esta é minha história. A história de como um velório falso expôs uma verdade real. E de como, às vezes, mentir temporariamente é o único caminho para a verdade permanente.